Estamos de volta com o segundo bloco do Clube da Bola. Pedi para a produção colocar a arte dos jogos aí da rodada. 2 jogos hoje, 3 no domingo e um segunda-feira. Hoje tem o clássico, né? Nona rodada, 4h30, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Figueirense e Avaí. Mais um jogo ainda hoje, né? Um pouco mais tarde, às 7 da noite, tem no Domingos Machado de Lima, em Concórdia, o Galo do Oeste recebe o Marcílio Dias. Jogo importante para o Marinheiro e para o Galo, é claro. Amanhã a rodada continua, 5 horas, no Tio Vida, em Lages. O Inter recebe o líder Criciúma. Mais um jogo do domingo, Brusque e Hercílio Luz, no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú, às 6 horas. Fechando o domingo, Barra e Joinville, os dois estão coladinhos na tabela, 7 da noite, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Daí tem um jogo que ficou para segunda-feira, que é o Nação e Chapecoense, 8 da noite, na Arena Joinville, lá no norte do estado. Pode colocar também a tabela de classificação, para a gente começar aí o nosso bate-papo já com o telespectador em casa, também já visualizando onde anda seu time na tabela. Tá aí, ó, a arte do Clube da Bola. Criciúma é o líder com 18, o Marcílio Dias tem 13, Figueirense 12, Avaí 11, o Barra e o Joinville, falei que eles estavam pertinho na tabela, os dois estão coladinhos ali com 10 pontos. O Brusque também tem 10 e o Hercílio também tem 10, fechando o G8. Na zona cinza, não tem nem contorno ali no número, hein? Inter de Lages e Chapecoense com 8 pontos, 9ª e 10ª posição, respectivamente. Na zona vermelha, o Z2, o Concórdia também com 8 pontos e o Nação, que agora é de Araquari, tem 4 pontos somados. Fazer o seguinte, vamos ver aí uma matéria preparada pelo Matheus Alves, a matéria mostra alguns números desse confronto clássico de Santa Catarina. Pode rodar. Sábado de clássico em Florianópolis, Figueirense e Avaí. Os arquirrivais voltam a se enfrentar desta vez pela 9ª rodada do Campeonato Catarinense. O último confronto das duas equipes no estádio Orlando Scarpelli foi em 2022 e terminou em goleada alvinegra, 4-1. O curioso é que Eduardo Barroca, atual técnico do Avaí, também era treinador na época. Já no último clássico em 2023, na ressacada deu Avaí, 1-0 na Copa Santa Catarina. Quando o assunto são as estatísticas, as duas equipes divulgam números diferentes. Segundo o Figueirense, ao todo são 452 partidas, 160 vitórias do Furacão, 145 empates e 147 vitórias do Avaí, 567 gols marcados e 604 gols sofridos. Já pelo lado havaiano, são 456 jogos, 152 vitórias do Leão da Ilha, 145 empates e 159 vitórias do Figueirense, 611 gols marcados e 569 gols sofridos. Atualmente, as duas equipes estão encostadas no Catarinense. O time alvinegro está na 3ª posição com 12 pontos, somando 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Avaí vem na sequência, ocupando o 4º lugar. A equipe azurra soma 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Tá aí, legal, um pouco de divergência nos números. Tem gente que tá contando ali gol no videogame, futebol de botão, beach soccer. Mas tá aí, estão os números. O Avaí sempre mostra aqueles números, o Figueirense mostra os outros, um pouquinho diferente ali, mas é o clássico, até nos números tem divergência. Fábio e demais comentaristas, hoje o nosso tempo está um pouco mais curto, a gente pediu para todo mundo ser um pouco mais breve, mas pegar aí, a última partida do Avaí foi a derrota, né? Em casa para o Criciúma, o Avaí que não jogou no meio da semana, a partida foi para a semana que vem, o Fábio vai contar para a gente de lá para cá o que mudou, Fábio. Sobre esse jogo, o Avaí Criciúma, se o torcedor esperava, né, que o Avaí poderia fazer frente ao bom time do Criciúma, que é sim o favorito, né, é a equipe a ser batida no campeonato, com 10 minutos acabou. Com 10 minutos já estava 2-0 para o Criciúma. E aí, claro que o trabalho vai dificultar muito mais ainda. E olha de que forma foi construído, sem tirar o mérito do Criciúma, que aliás teve o mérito sim nessa inversão de jogada. Mas olha a marcação do sistema defensivo do Avaí. Olha lá, um jogador do Criciúma indo para cima, sofrendo a penalidade. Quer dizer, todos aqueles erros que o Avaí vem carregando no campeonato, de má posicionamento, foi evidenciado com apenas 10 minutos. Ou seja, 2-0 complica. Aí depois o Criciúma teve um jogador expulso, nesse sintoma, né, de estar pilhado, como falou o Renato Semensati. Aí no segundo tempo, 3-0. Bom, 3-0 está definido. O Criciúma parece que deu uma recuada, quis administrar o jogo, o Avaí de forma atabalhoada, com mais suor do que inspiração, fez 3-1, daqui a pouco fez 3-2,
mas mesmo com 2 jogadores a mais, não teve força para, no mínimo, empatar. Então foi uma derrota justa, já esperada, em que o Avaí mostrou pouca evolução, em que o Avaí mostrou nada, né, de diferente daquilo que vinha fazendo em relação ao sistema defensivo. Quer dizer, mais uma vez o ataque funcionou e mais uma vez a defesa falhou. Olha os gols aí, ó. Olha a marcação lá, Avenida Kevin. O terceiro gol do Criciúma, a bola passa por baixo da perna do zagueiro. Então, realmente, fica uma situação difícil. A expectativa, né, é que no Clássico, daqui a pouco, esse sistema aí tão cobrado possa funcionar. Porque não adianta o Avaí esperar que vai fazer 2 gols em todos os jogos, porque ele vai tomar também 2 ou 3 gols em todos os jogos, como está mostrando a tabela de classificação. Antes, só para fechar, Mancha, vitória justa e correta do Criciúma. Deixa eu só corrigir, eu falei que o Avaí não entrou em campo essa semana, na verdade ele entrou na segunda-feira, mas ainda era válido pela rodada anterior, né? Isso. Pela 8ª rodada, não jogou, e o Figueira vem de uma vitória fora de casa, contra o Nação 1-0, Fábio. O Figueirense, assim, ó, se eu disser aqui que o Figueirense cresceu objetivamente, é isso que a gente tem que ver. O Figueirense teve apenas aquela derrota lá na primeira rodada para o Criciúma, depois fez aquele jogo ruim contra a equipe de Joinville e depois a defesa não sabe mais o que é tomar gol. O Figueirense hoje tem a melhor defesa do campeonato catarinense. E lá no começo do campeonato, né, tinha toda aquela incerteza como que o Figueirense iria reagir na competição. O Figueirense hoje chega no Clássico na frente do Avaí na tabela de classificação. Então, queira ou não queira, a impressão que nos dá, mesmo com algumas limitações da equipe do Alvinegro, é que o técnico João Bussi está cuidando do quê? Cuidando da cozinha, cuidando do sistema defensivo, cuidando da proteção dos zagueiros, principalmente ali com o Gladson, com o Léo Baiano, né? Tentando achar uma forma de atuar. Agora o ataque vem devendo, né? Porque o Figueirense, quando ganha de 1-0, o Figueirense eu acho que hoje tem o pior ataque da competição, né? Existe uma coisa, é o oposto hoje. Nós vamos ter um clássico hoje muito interessante. O Avaí com um ataque bom. O Figueirense já não tem um ataque tão efetivo, mas tem uma defesa boa, sólida. Mas em compensação a defesa do Avaí é falha. Então nós já temos um clássico hoje muito interessante pelo que vem apresentando as duas equipes. Agora, sem dúvida nenhuma, objetivamente, Figueirense hoje é um time em crescimento na competição. O Matheus Alves passou aqui no ponto que nos últimos 6 jogos, em 5, Figueirense não tomou gol. Esqueci de falar o nosso número do WhatsApp no início do programa, né? É o 48 99191 4706. Mande a sua mensagem. O que você está esperando do Clássico? Se torce para outro time, o que está esperando da sua equipe nessa rodada? Pode contar pra gente. Ó, o Zé Figueira. Boa tarde, Mancha. O Figueira vai ganhar de 2-0. O goleiro do Avaí, o Igor, mais ou menos bom, fez uma brincadeira com o sobrenome do Igor, vai levar 2 gols. E a Ana Patrícia, Furacão 2, Avaí 0. Bora, Furacão, para se aproximar do Criciúma, para se aproximar do líder. Como a gente falou, a Chape joga só na segunda-feira contra o Nação e o repórter Eduardo Florão chega com as informações. Chega aí, Florão. Oi, Mancha, um abraço pra você, pro pessoal ligado com a gente aqui no Clube da Bola. A Chapecoense já está em Joinville pro jogo contra o Nação, só que o jogo só na próxima segunda-feira para fechar a 9ª rodada do Campeonato Catarinense. E a Chape que ainda busca aquela recuperação na competição, teve um início muito ruim, teve troca no comando, Claudinei Oliveira foi demitido, Humberto Louser assumiu, já estreou na última quarta-feira com vitória sobre o Inter de Lages, mas a situação ainda é preocupante, a Chapecoense ainda olha para a zona de rebaixamento da competição e sonha, de uma maneira um pouco mais distante, com a classificação para a próxima fase. Para isso, precisa vencer o Nação na segunda-feira, precisa depois vencer também o Figueirense na Arena Condá, nessa sequência difícil que a Chapecoense tem pela frente no estadual. Para esse jogo contra o Nação, o técnico Humberto Louser não conta com o Foguinho, volante que foi muito elogiado, aplaudido pela torcida no jogo contra o Inter de Lages, recebeu o 3º cartão amarelo, está de fora da partida. A tendência é que o Eduardo ganhe uma oportunidade entre os jogadores titulares aí para essa partida. Uma novidade aí com o Humberto Louser para esse jogo contra o Inter de Lages, que deve seguir ainda aparecendo na Chapecoense, é o Mailton, que é lateral direito de origem, jogando como atacante. Marcou um dos gols na vitória contra o Inter de Lages e falou sobre esse novo momento. Fico feliz aí pelo gol, principalmente pela vitória, né? Acho que a gente já vinha buscando aí há algum tempo essa vitória, tirar esse peso das costas. E, graças a Deus a gente pôde sair com a vitória ali. Sofremos um pouco ali no final do jogo, que é normal. Acho que, como a gente falou na reunião ontem, pesa muito a parte psicológica ali do final do jogo. Mas a gente foi muito feliz ali, soubemos sofrer. Saímos com os 3 pontos, que era o que mais interessava pra gente. A gente vinha com um peso muito grande nas costas, isso é normal, a gente vinha de 6 jogos sem vitória.
mas, como eu falei, ia ser sofrido, a gente sofreu, porque tem esse lado psicológico que querendo ou não, abala. A gente vinha, tomou um gol, a gente fala, pô, de novo vai acontecer isso. Mas a gente já vinha blindado disso aí, o Humberto já deixou a gente bem tranquilo, falou que a gente vai sofrer, mas que tem que saber sofrer, né? É isso tanto no catarinense quanto no brasileiro, que é um campeonato muito difícil. Tá aí o Mailton, lateral e atacante da Chapecoense, atacante com Humberto Loser, deve seguir jogando na linha ofensiva para esse jogo também contra o Nação segunda-feira. É a Chapecoense em busca de recuperação no Campeonato Catarinense. Mancha. Valeu, Forão. Vamos direto. Continuamos, né, em Chapecó, oeste do estado, agora para falar com o Badá. Badá, palavras de Mailton. O Humberto disse pra gente, a gente vai sofrer e tem que saber sofrer. Fecha aspas. É isso, né? Não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum. Chape de técnico novo, vitória veio. Não podemos se entregar para os homens de jeito nenhum, amigo e companheiro. Ganhou, venceu, mas não convenceu. Jogou bem o primeiro tempo, algumas alterações do Humberto Louso deram certas, como por exemplo essa aí de ter colocado o Mailton, uma função que ele já exerceu como atacante, foi o principal atacante da Chapecoense, ele que é lateral direito, fez esse golaço aí, isso aí era 13 minutos do primeiro tempo, e o primeiro tempo o Chapecoense foi bem, propôs o jogo, atacou, os volantes foram para cima, jogaram no campo de ataque, coisa que não acontecia. Então, o primeiro tempo muito bom da Chapecoense. Fez 2-0, o Internacional também teve aí umas duas conclusões perigosas, aí um chute do Mancha que o goleiro, o Tanaka, acabou defendendo. Aí um pênalti muito duvidoso, um lance muito duvidoso. Parece que é quem estava atrás do gol lá, e nós tínhamos colegas atrás do gol, que o zagueiro do Internacional dá uma segurada, uma agarrada no Foguinho, mas daí ele valorizou também, se jogou e acabou, daí o Sinésio, tem esse puxãozinho, né? Mas o Foguinho também valorizou. Aí o Perotti bateu e fez 2-0. O primeiro tempo muito promissor da Chapecoense. Só que aí veio o segundo tempo e, como de costume, herança do técnico Claudinei Oliveira, o time morre. O time morre em campo no segundo tempo. Fruto do quê? Desse rodízio que foi implantado pelo Claudinei desde o início do campeonato. Aí ainda no primeiro tempo algumas chegadas do Inter de lá, mas no segundo tempo o Inter tomou conta. Aí o Felipe Fávero vai fazer o gol, a zaga da Chapecoense muito mal, que o Humberto Loser se obrigou a colocar um terceiro zagueiro para poder segurar o Inter de lá, porque no segundo tempo só deu o Inter de lá. A Chapecoense teve uma conclusão perigosa, que foi uma cabeçada do Eduardo Doma, que raspou o travessão e foi para fora. No mais, só deu o Inter de lá, o Gabriel Gasparotto precisou fazer algumas defesas importantes, a trave salvou a Chapecoense. Essa aí foi a única conclusão da Chapecoense no segundo tempo, que é a cabeçada do Eduardo Doma, que foi na trave para fora. Foi só. Então o time cansa, é rodízio para cá, rodízio para lá, joga um jogo, fica outro parado. O resultado disso, olha só que belo lance do Vinícius e o Gasparotto fazendo defesa. O resultado é que nenhum jogador de Chapecoense está bem condicionado fisicamente. É incrível, é impressionante. 50 dias de trabalho e os caras não conseguem jogar o segundo tempo. E para finalizar, como eu falei no meu destaque, o Inter teve um pênalti que foi muito mais pênalti a seu favor no segundo tempo. Um lance que o Robinho se jogou em cima do lateral do Inter de Lages, que o árbitro Sinésio Mendes Júnior não marcou. Então o Inter reclama da arbitragem e reclama com razão. Teve um pênalti a seu favor que não foi marcado pela arbitragem, beneficiando a Chapecoense. Ganhou, venceu, mas ainda está muito longe daquilo que tem que jogar para ter vida mais tranquila no Campeonato Catarinense. Valeu, Badá. A galera segue mandando mensagem aqui, o GG, ou será que é AGG? Boa tarde, Mancha. Avaí 3-0 no Figueirense. Tá aí, tá dividido aqui o pessoal mandando mensagem. Pode falar, Fábio. Perseu Lênico, nosso querido Perseu, lá do Instituto Guga Kirten, e o Arizinho, pai dele. Estão super ligados no programa. Um abraço, meus queridos. Não sei se o Perseu lembra, uma vez eu acho que eu comprei um shape de skate, na época de gurizada, né? Andava de skate, comprei um shape do Perseu. Me vendeu um shape bom, dei umas boas manobras com ele. Mas ele te entregou? Entregou. Depois quebrei. Depois quebrei. O pesado quebrei. Emerson Luiz, teu boa tarde ali. Na hora que tivemos um probleminha com o teu sinal, o áudio picotou um pouquinho. Voltamos para Blumenau, Emerson Luiz. Então, reforçando agora, de novo para você, Mancha, boa tarde, aos demais colegas, aos telespectadores do Clube da Bola. Se tem me perguntado sobre o momento de alguns clubes, especialmente a Chapecoense, o Badá acompanha de perto e eu vi essa partida, de fato,
não dá para você comparar, é um momento realmente preocupante. A Chapecoense pode até crescer, mas não tem cara de time para brigar entre os 4, hein? Não tem. E uma preparação com 50 dias, fazendo aí um comparativo com o Inter de Lages, com vários problemas fora de campo, na sua preparação, isso mostra que não está certo. Eu coloco a Chapecoense, para mim, uma grande decepção do campeonato, junto com o próprio Brusque, mas o Brusque foi lá e aprontou para cima do Criciúma dentro do Heriberto Wilson. O Renato já falou, inclusive, que o Criciúma perdeu para si mesmo, mas essas últimas rodadas aí, Mancha, muita emoção também na parte de baixo. O Brusque foi lá, estava na zona do rebaixamento, venceu o Criciúma e jogou o Concórdia. A Chape já teve lá, o Internacional, enfim, o Nação está numa situação difícil. É uma reta final aí de um campeonato que, eu te confesso, com raríssimas exceções, não empolga muito, viu, Mancha? Tecnicamente falando. Tá aí, Emerson. Toda rodada tem um jogo, né, que ganha um pouco mais de destaque da imprensa. E nessa rodada que passou, a gente ficou muito de olho em Criciúma e Brusque. Vamos começar então com o Renato Semensati, já falou um pouco sobre essa partida, mas seguindo aí os destaques da semana, foi o jogo que o Criciúma estava meio pilhado demais, Renato, é isso? Primeiro o Criciúma começou a perder esse jogo segunda-feira na ressacada, né? Quando perdeu o Rodrigo expulso, o capitão do time, e perdeu o Marcelo Hermes expulso, que é uma peça importantíssima. O Criciúma, se você pegar o primeiro gol contra o Avaí, o Rodrigo lança, o Marcelo Hermes vai à linha de fundo, que é uma jogada tradicionalíssima do Criciúma. Então, esses dois jogadores estavam fora. E eu não sei porquê, inexplicavelmente, o Tencati deixou no banco de reservas o Éder, que está voltando de lesão, mas principalmente o Felipe Matheus. Então, somados esses dois suspensos, mais a ausência do Felipe Matheus, o Criciúma sentiu muito. Primeiro tempo, e quando eu digo que o Criciúma perdeu para ele, não estou tirando o mérito do Brusque não, tá? O Brusque fez uma partida muito competente, foi melhor no segundo tempo e mereceu vencer. O Criciúma sai na frente, aí o João Carlos toca para o Claudinho. João Carlos que foi uma surpresa na escalação, né? Com o Éder no banco. E não foi bem mais uma vez o João. O Brusque vem para cima, o Rodolfo tem a felicidade de pegar esse chute aí a 2 do segundo tempo, 3 minutos. Ela desvia no zagueiro Wilker Angel ali, o jogador que estava fazendo a sua estreia no Heriberto Wilson, o zagueiro contratado. Ele que é titular da seleção venezuelana. O Criciúma teve essa chance agora com o Renato Kaiser, que acerta o travessão e só. E o Brusque vai contar com a imperícia ali do Candelo, o colombiano que chegou como atacante e voltou para dele, que é lateral direito nesse jogo aí. Foi muito infeliz no lance. Eu não entendi até agora, rapaz. Por que o Gustavo foi com o pé nesse lance e não foi com a mão? Mas, de qualquer maneira, acho que não chegaria. Mas o Brusque contou com esse presente aí do Criciúma, venceu. E eu destaco a questão do que eu falei do Criciúma tá pilhado demais. Foram 6 cartões amarelos e 2 vermelhos. Um dos vermelhos, e todos corretos, tá? Todos, sem exceção, corretos. O técnico Cláudio Tencati tomou cartão amarelo e cartão vermelho. E o Barreto, volante, que estava no banco, tomou vermelho no banco de reservas, repetição de amarelo. Então, o Criciúma está se mostrando um time muito preocupado com a arbitragem, tanto é que fez documento endereçado para a comissão de arbitragem, reclamando de prejuízo, da expulsão na ressacada e do excesso de cartões, pedindo veto de árbitro A e árbitro B. Até concordo em partes, porque 2 árbitros que apitaram tanto na ressacada como no jogo aqui contra o Barra, foram muito fracos, aliás, são fracos, né? Não tem condição de apitar jogo grande. E o principal jogo da rodada, todo mundo sabe, que era Avaí e Criciúma. Então tinha que estar ali um Braulio Machado, tinha que estar ali um árbitro desse naipe, né? O próprio Cidral que apitou aqui, e apitou bem o jogo, mas acho que o Criciúma está pilhado demais. Está muito preocupado com a arbitragem, está entrando numa pilha que eu não sei quem internamente está colocando, mas se continuar assim não vai bem, porque volta o Rodrigo Hermes. E no próximo jogo o Tencati não comanda o time e o Barreto também vai ficar de fora. Então o Criciúma precisa jogar só contra o adversário. Ele está criando um outro adversário, que é a arbitragem. Que, aliás, hein, eu gostaria de ouvir meu amigo Badá depois para falar. Que arbitragem benevolente, hein? O nosso Inter de Lages podia chamar a polícia, hein? Foi garfado em Chapecó. Badá, quer acrescentar, Badá, já que fosse citado? Falou, né?
É a hora que ele não estava prestando atenção no que eu estava falando, então eu não vou repetir. Acabei de falar. Tava no telefone? Tava no telefone? Falou duvidoso? Não, devia estar no telefone. Devia estar falando com o presidente da federação, mandando documento lá para a federação. Criticaram o Avaí que mandou documento, né, Fábio? Você lembra aqui no programa, o Renato Semensato ficou enlouquecido que o Avaí mandou um documento lá para a federação. Agora o Criciúma mandou e tá tudo certo. Que não, beleza. devia ser isso aí, porque eu acabei de falar que mas eu não, foi beneficiada. Eu não sou presidente do Criciúma, eu sou jornalista. O Inter, mas fala não. Só que aqui ninguém mandou documento. Eu fiz a mesma crítica, acho que o documento não tem nada a ver. Aguenta o ferro. Que erro da arbitragem está em todo lugar. Até no Campeonato Paulista, que tem VAR, o São Paulo reclamou bastante da EJA naquela. E Campeonato Carioca também. Então aqui em Santa Catarina também tem erro, mas os meninos têm a justificativa que aqui não tem VAR. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos pra... Esse negócio de ficar mandando documento aí a cada erro da arbitragem, é muito choratel. Vamos pra Itajaí. Jogo que fez o preocupado Luizinho Lopes dormir mais tranquilo, Marcelo Nunes. Tranquilo sim, Mancha. Tanto ele quanto o seu grupo de jogadores aí, né? A torcida do Brusque realmente não dava para aceitar aí o Brusque nessa situação. Time que subiu para a Série B do Campeonato Brasileiro na zona de baixo, na zona perigosa, na zona de rebaixamento do Campeonato Estadual. E o que preocupava mais e preocupa, claro, ainda o Brusque é porque essa sequência final aí da primeira fase do estadual é muito complicada, né? Tem jogos difíceis aí. Teve o Criciúma, tem o Avaí, tem o Marcílio Dias nessa reta final e a pontuação não era aquela esperada, né? Mas o Renato falou muito bem aí. O Brusque teve seus méritos nessa vitória para cima do Criciúma, contou com a sorte, claro, com aquele gol contra ali, e certamente isso melhora o estado anímico aí do time para essa reta final. Uma informação que a gente teve confirmada também durante essa semana é a volta da liberação do público para o estádio do Bairro das Nações, em Balneário Camboriú, onde o Brusque tem mandado suas partidas. O Luizinho Lopes falou que esse é o principal ponto, né? O Brusque é um time que é muito acostumado a jogar na pressão, naquele calor que vem da arquibancada, que vem da torcida, algo que acontece no Augusto Bauer e que não tem acontecido, claro, pela questão do Brusque estar mandando seus jogos em Balneário Camboriú. Certamente com torcida, um número menor de torcedores e nos últimos jogos até sem a presença do torcedor. Então, realmente isso, claro, acaba ajudando, acaba fazendo a diferença também. Então, a partir da rodada aí desse fim de semana, o Brusque tem novamente o torcedor marcando presença na arquibancada e certamente, e também com o time jogando melhor, como apresentou principalmente no segundo tempo no Heriberto Wilson, a gente viu que é um time que tem criação, que tem recurso, que tem entrosamento, mas estava faltando certamente uma vitória como essa para a coisa se estabilizar, o time voltar para a zona de classificação e agora conseguir se livrar de vez da possibilidade de rebaixamento e sonhar com uma classificação mais tranquila à próxima fase, Mancha. Isso é o pensamento do Brusque, que certamente vai terminar esse estadual jogando o estadual em Balneário Camboriú, depois na Série B do Campeonato Brasileiro, aí sim volta para o estádio Augusto Bauer, que está passando por reforma lá na cidade de Brusque, Mancha. Legal, Marcelo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e volta para falar mais de Campeonato Catarinense, Joinville ainda, tem Concórdia e, claro, do Clássico também. A gente já volta, não sai daí.